A vibração desses acordes é para dizer que estamos na casa do Senhor para louvá-lo nesta noite. Portanto, sejam muito bem-vindos todos quantos aqui conosco estão, como são bem-vindos também aqueles outros que conosco se reúnem à distância, através da internet. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e que o Senhor seja louvado na sua vida, na igreja e neste culto também nesta hora. Vou pedir aos irmãos que se levantem e se cumprimentem, dando as boas-vindas uns aos outros. Muito obrigado, queiram assentar-se. Nós também queremos dizer aos internautas e aos rádio-ouvintes que são bem-vindos também a este culto, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família, o seu trabalho, que você seja um veículo de bênçãos, um vaso de bênçãos para muita gente. Nesta hora também nós queremos destacar ou explicar um pouco da decoração com que estamos sendo brindados neste mês de dezembro. Todo mês de dezembro, por celebrar o Natal, nós também temos essa decoração especial aqui da nossa igreja, inclusive essa bela estrela que está aqui em cima. E a razão disso tudo, irmãos, é óbvia, o Natal celebra o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a estrela aqui em cima é inspirada no texto de Números 24, 15 a 17, onde no verso 17 se lê: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela procederá de Jacó. E é curioso que quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, diz a Bíblia que vieram uns magos, uns sábios, uns cientistas, vieram do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por quê? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então que você também possa ver essa estrela que levou os magos a Jesus, os sábios, e que você também seja um sábio levado a Jesus através das várias estrelas que temos aqui hoje neste santuário e que são os crentes em Cristo Jesus, levando pessoas até a presença do Senhor Jesus. Feita essa explicação, então, se você quiser uma explicação mais completa, você tem aí esse folder, essa explicação, mostra com outros textos bíblicos, dizendo também que Jesus é a luz do mundo e é o proprietário legítimo do mundo. E não importa quais sejam os planos humanos, no fim o mundo inteiro o verá prevalecer. E ditas essas palavras, nós vamos ouvir então: uma estrela procederá de Jacó, cantado pelo coro que hoje nos inspira neste culto e que louva a Deus, que é o coro João Sorém.
Curvem-se, meus irmãos, se queiram sentar-se, e vamos acompanhar nesta hora o instrumento louvando a Deus. Enquanto você ouve esse instrumento sendo executado, curve a sua cabeça e diga: Senhor, eu também quero adorar-te como os magos fizeram, como os pastores, os personagens principais do primeiro Natal. Sob orientação pastoral, ele pediu para a gente esclarecer sobre esse instrumento que o Tiago está tocando. Este é o oboé, e quem toca o oboé é um boeísta. O Tiago é um novo convertido em nossa igreja, tem meses de conversão, frequenta assiduamente a classe de novos convertidos, em breve será batizado, e temos sido abençoados com a vida do Tiago. Obrigado, Tiago, também nosso pianista, irmão Jefferson. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque mais que uma música bonita, mais que um texto bonito, viver a vida cristã é mais importante. E tudo isso se torna bonito porque nós vivemos essa vida com Jesus. Este Natal em nossa igreja e nas nossas vidas não teria nenhum sentido se fosse baseado somente na estrela que está acima de nós, uma peça artística, as luzes que estão nesse santuário, as belas músicas que ouvimos aqui. Não seria a mesma coisa se não fosse a marcante experiência de ter Jesus no coração. E por causa disso, porque Jesus está no coração, todas essas formas artísticas se juntam para glorificar ao Senhor. Aí sim, uma estrela bela, uma bela iluminação, uma bela música, um belo coro, tudo isso nos inspira os teus servos a te louvarem. Então permita, Pai, que durante todo este mês não saiamos do foco de que Natal só existe com Jesus no coração. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém, ó Deus. Amém.
Agradecemos ao coro João Sorém por essa inspiração, Nome de Amor. Para os mais antigos, como eu, esta é a música, tema de uma cantata muito cantada aqui no Brasil, talvez nos anos 70 ou 80, alguma coisa assim. O irmão João Marcos pode me ajudar, mas essa música é o tema dessa cantata, uma cantata lindíssima. Obrigado pela mensagem. Como não dedicar dízimos e ofertas, como não sustentar a obra do Senhor, seja aqui na igreja, seja no campo missionário, diante de um nome de amor como este, o nome de Cristo. Louvaremos ao Senhor ainda cantando sobre o nascimento de Jesus, e aí entregaremos, portanto, nossos dízimos e as nossas ofertas. E que esse ideal realmente se concretize, todos lhe obedecerão. Nós vamos orar nesta hora agradecendo ao Senhor o privilégio de viver, de ter saúde, de trabalhar, de poder contribuir para a sua obra, enfim, muita bênção nós temos para agradecer. Quero convidar a diaconisa, diácono Judson, que ele venha ao microfone orar a Deus, Judson Farias Marques, e ele vai orar pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e agradecido por tudo. Vamos orar também, irmãos, pelos irmãos cujos nomes temos no boletim e também acrescentando a essa lista os nomes de Sônia Macedo. A irmã Sônia vai ser operada brevemente esses dias, ela está já internada no Hospital São Francisco. Vamos orar pelo irmão Jonas Kaiser, eu não sabia, mas ele estava presente hoje aqui. Oremos também pela irmã Lícia Machado, Maria Loureiro Hansen, Toríbio dos Santos Filho, que é o pai da nossa irmã Maria das Graças, internado também. Oremos pela irmã Nádia Richa de Sabarreto. E também nós devemos orar pelas famílias enlutadas. Nós temos 4 famílias enlutadas em nossa igreja nesta semana. De manhã falei 3, agora surgiu mais uma, né? Vamos orar pela família da irmã Isaura Botelho Benedito. A irmã Isaura tinha 94 anos e foi sepultada ontem. O irmão Deraldo Simões da Silva também partiu, tinha 94 anos também, foi sepultado hoje à tarde no cemitério São João Batista. Enoque Dias
irmão da irmã Aurizé e do irmão Fernando Cláudio Dias. Ele faleceu hoje pela manhã e foi sepultado às 3h30, né? Aqui no hospital, no cemitério Catumbi. E também nós soubemos hoje de manhã, a irmã Maria Lúcia perdeu o seu irmão, Maria Lúcia Moreira Pires, perdeu nessa semana o seu irmão Jorge Moreira da Conceição. Famílias enlutadas que precisam, portanto, da nossa intercessão. Curvemos as cabeças e oremos uns pelos outros. Senhor Deus, te agradecemos muitíssimo estarmos aqui na tua casa de oração. Ó Pai, é um momento muito alegre, o Natal, momento em que nos regozijamos nesse dia em que cantamos músicas natalinas relembrando o nascimento de Jesus. É muito alegre, ó Pai, porque conforta o nosso coração, porque também é a oportunidade de levar esta mensagem a várias pessoas em muitos locais, como estão programados pelo programa Natal de Primeira. Ó Pai, abençoa esses irmãos que estão com esta incumbência de levar esta mensagem. Mas também, ó Pai, temos muitas tristezas, muitos que perderam seus parentes, muitos que perderam seus familiares e que precisam da tua consolação, da consolação do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós sabemos que a nossa vida tem um momento final e que tu que colocas este ponto final em nossas vidas. E por isso precisamos nos apropriar e também precisamos nos conformar com este fim. Mas às vezes é muito difícil, principalmente para aquelas famílias que perderam os seus familiares. Consola, conforta a cada um desses irmãos que foram aqui citados. Pedimos também, ó Pai, por aqueles que estão adoentados, aqueles que precisam do remédio, e nós te pedimos, ó Pai, que tu ministres o remédio divino da salvação, da cura. Ó Pai, isto é muito importante para cada um de nós, e que nós possamos estar certos de que tu cuidas de nós, nos guardas e proteges. Em nome de Jesus, este que nós comemoramos no Natal, é o que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Uma das primeiras visitas que o menino Jesus, o bebê Jesus, recebeu foi dos pastores, e depois de algum tempo ele também recebeu a visita dos reis magos. Quem eram os reis magos? Os sábios que estudavam astronomia e viram uma estrela no Oriente. Vamos ouvir depois Tudo para Nascer o Menino, mensagem falada.
isso? Vocês também ouviram? Magos chegaram aqui em Jerusalém, mas será que chegou aqui realmente uma grande caravana? Sim! Chegou uma grande caravana cheia de coisas preciosas. E o que será que vieram fazer aqui? Será que vieram trazer presentes para o rei Herodes? Não, de maneira nenhuma. Disseram que viram uma estrela anunciando o nascimento do rei dos judeus e querem adorá-lo. Uma estrela? É uma estrela. Do rei dos judeus? Mas o rei dos judeus é Herodes. Então, afinal, quem são eles? Ah, sim, dizem que são reis, que estudam os astros, as estrelas, as constelações. Inclusive, trouxeram muitos presentes para o rei. É verdade. Dizem que chegou uma caravana enorme e que eles trazem muito ouro e muita joia. Mas afinal, que rei estou falando? Ah, você não sabe? Você não lembra? Você não leu sobre as profecias do nascimento de Jesus? Vai ver que já esqueceu. Já esqueceu tudo. Já esqueceu. Não, nós estudamos toda a Escritura, sabemos muitas histórias, mas às vezes, podemos esquecer algumas coisas. Mas nossos pais nos ensinaram. Está escrito lá no profeta Isaías, de que os povos de Midian, os povos de Efá, chegarão com grandes caravanas de camelos. E virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor Deus fez. Então essa profecia está se cumprindo? Está tudo acontecendo? Sim, inclusive a profecia do livro de Salmos. Paguem-lhe tributos, reis de Tarsis e das ilhas, e os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe presentes. Porque está tudo previsto. Está tudo escrito. Que maravilha! O cumprimento dessa profecia há tanto tempo esperadas. E o cumprimento delas tem a ver com uma grande e sublime promessa que começa lá atrás, lá no Éden, e prossegue em Ur dos Caldeus, quando Jeová, ele chama Abraão e lhe diz: Abraão, de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Depois, o Egito, Canaã, carvalhais de Manre, Isaac, Esaú, Jacó. Que história linda! O Egito dominando, dádiva do Nilo, o povo sofrendo e clamando sob o jugo de Faraó. Mas do próprio Nilo surge a esperança. Moisés, o grande libertador. Abre-se o Mar Vermelho. Eis o Jordão, a terra prometida. a terra dos sonhos, da poesia, a terra do Senhor. Mas correm os anos, crescem os povos, os reinos, a civilização, mas também cresce o pecado no seio da humanidade. E esquecem-se da lei, os filhos de Abraão. E vem o castigo, seu Manassés, pobre Israel, quanta dor, quanto sofrimento, quanta lágrima. O rio Eufrates, as terras da Síria, e longe, bem longe, A terra leite e mel. Correm os anos. Judá segue sua irmã Samaria,
na trágica procissão, triste procissão, Joaquim, Nabucodonosor, Babilônia, escravidão, exílio, revolta, angústia. É a história seguindo seu curso, como as águas do Tigre de Gozã. Sobem e descem as nações. Liberta-se e perde-se ainda mais Canaã, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Ramsés, Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro e Alexandre. vasta cultura, mas nenhum amor, nenhuma piedade, somente poder e rancor. imenso império dos deuses, Júpiter, Eros, Diana, o deus E desconhecido. uma multidão desses deuses domina lá do Olimpo a civilização. e a plenitude chega. Roma! E nada mais faltava. Era o sonho feito realidade. a dor transformada em canção, Uma só língua, uma só terra, Em cada cidade, uma casa de Jeová. um restante de Israel, uma semente de Judá. E tudo isso, séculos, revoluções, guerras, cativeiros, apogeus e quedas. Alexandres, Césares, faraós, tudo, na verdade, para que Belém e Efrata, de modo nenhum, fosse a menor entre as capitais de Judá. Tudo para que o menino nascesse. Tudo para que a mensagem do Rei Jesus alcançasse a humanidade. Tudo porque Deus amou o mundo tanto, Que planejou a vinda do seu único e amado Filho, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. tudo isto para que haja Natal, Para que o amor de Jesus, o Salvador do mundo, pudesse chegar até os confins da terra. Tudo para que ele pudesse nascer E reinar no meu e no seu coração. Feliz Natal!
Todo o povo de Deus disse? Amém. Deus abençoe o coro João Sorém, como abençoou de manhã o coro Eclésia. E domingo que vem nós teremos de manhã a orquestra da nossa igreja, mais o coro Iero, não é isso? Iero Madrigal, domingo de manhã, próximo domingo. E domingo à noite nós teremos Hosana e Dominus, junto. Olha só, é o Natal, irmãos, é o Natal, não é? Nós não podemos oferecer coisa menor do que isso para o nosso Salvador, não é? É o nosso louvor do nosso coração, e um louvor trabalhado. Você viu quanta memorização aí no grupo? Imagina, 4 meses de ensaio para poder fazer isso aí, não é fácil não. Então a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, pelos talentos que têm e pela disposição também em investir tempo nesses ensaios todos. Deus seja louvado e os irmãos sejam também abençoados. Eu esqueci, quando fiz o registro da decoração, esqueci que lá no final do folder tem aqui os nomes dos irmãos que conceberam e fizeram, né? Tiveram a ideia. Marlene Vasconcelos, pedi que ela fique de pé. Eliezer Ramos, saiu Eliezer? Fausita Alencar, ali, fique em pé, irmã Fausita. Lídia Santana e Pedrina Lacnite. Esses irmãos então tiveram a ideia de fazer exatamente, conceberam a coisa, né? Obrigado, irmãs e irmãos. E a equipe de apoio e execução são alguns dos nossos funcionários aqui na igreja, né? Muito bem, que o Natal possa realmente ser iluminado na sua vida e na vida de todos nós. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia nesta hora. Vamos ler a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Vou convidar a igreja a se levantar para ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Onde se leem as seguintes palavras: Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Como cumprir a lei sem fazer esforço? Vamos orar. Deus eterno, querido Pai, nós queremos te agradecer as alegrias que o Natal traz ao nosso coração. Obrigado porque Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará um dia para nos levar, para que onde Ele está, estejamos nós também. Obrigado pelo consolo que a Tua palavra propicia àqueles que nesta hora estão chorando a dor da partida dos seus entes queridos. Obrigado pela Tua palavra que nos adverte, que nos admoesta e nos faz conscientes dos nossos pecados e ao mesmo tempo nos faz conscientes do perdão da Tua parte para conosco. Abençoa-nos agora, fala-nos, desafia-nos, convence-nos e converte-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. No ano 2000, eu li no Jornal do Brasil uma notícia que me deixou assim, rindo. E eu falei, vou separar essa notícia porque um dia eu posso começar um sermão com essa notícia. A notícia vem de um lugar em Minas Gerais, no leste de Minas, chamado Dom Joaquim. Não sei se alguém aqui conhece Dom Joaquim. A notícia diz o seguinte: os 5.045 habitantes de Dom Joaquim, município agrícola no leste de Minas, estão revoltados com as determinações da prefeitura, determinações que os proíbem de
criar aves em casa. Não pode criar galinha. Nada. Usar chapéus em teatros, circos ou salas de espetáculos. Proibido varrer as calçadas sem autorização. Então você quer varrer a calçada, tem que passar na prefeitura e pegar um carimbo. A notícia continua assim: com a aprovação da lei número 1 do ano 2000, que cria o Código de Posturas, olha o nome formal, né? O Código de Posturas de Dom Joaquim, com a aprovação da lei, a população local agora precisa cumprir 172 artigos, muitos deles estranhos e curiosos. Curiosos como esse aqui, olha, é preciso agora emplacar os cachorros da cidade. Emplacar os cachorros da cidade. Eliminar todos os formigueiros dos quintais. Não pode, tem um formigueiro, não pode, é contra a lei manter um formigueiro. E andar de patins nas ruas, apenas com a autorização do prefeito. Aí eu fiquei lendo, ouvindo, guardei a notícia, falei, não, isso é tão engraçado, que mesmo que eu vá usar isso daqui a 15 anos, ano 2000, vai continuar engraçado, porque não é possível a capacidade humana de produzir leis inúteis. Irmãos, será que a lei é inútil? Será que a lei é inútil? Cícero, ao tempo da República Romana, ensinava o contrário, ela não era inútil, ele ensinava o seguinte: obedecemos às leis para que possamos ser livres. Obedecemos às leis justamente para sermos livres, porque a lei é que nos protege. No Sermão da Montanha, Jesus diz uma coisa interessante em Mateus 5,17, ele diz assim: não vim destruir a lei nem os profetas, mas ele diz, eu vim cumprir a lei. 5,17, ele diz aqui, na minha tradução, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, mas, não vim abolir, mas cumprir, completar aquilo que faltava à lei. O apóstolo Paulo, excelente expositor da fé cristã, ele dedica Romanos, o livro de Romanos, todo ele, metade dele, grande parte dele, digamos assim, de 1 a 11, de 1 a 11, ele dedica esses 11 capítulos à doutrina do cristianismo. Se você quiser conhecer a doutrina do cristianismo em profundidade, comece uma leitura séria de Romanos, diária, Romanos. Foi assim que, por exemplo, Agostinho se converteu, foi assim que Lutero se converteu, e os grandes homens, grandes evangelistas também se converteram com a leitura de Romanos. Romanos é um livro extraordinário por causa disso, Paulo consegue ali colocar as principais doutrinas da fé cristã, de 1 a 11. Mas do 12 até o final, Paulo já dedica essa última parte à parte prática, a parte prática do cristianismo, ou seja, para Paulo, na sua mente, o evangelho ou a religião de Jesus não é apenas teoria, que é bonito, que é linda a teoria, mas não é apenas teoria, é também prática, tem o lado prático. Então, a partir do capítulo 12, ele passa a fazer considerações de natureza prática, com isso deixando evidente que o cristianismo é uma religião que ao mesmo tempo reúne doutrina, sim, e prática, porque não adianta uma coisa sem a outra. Algumas lições desse texto que Paulo vai nos ensinar, já que nós lemos: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Então eu queria parar na primeira parte da frase, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. E a primeira parte da nossa meditação, então, é justamente essa frase, e significa, resumindo, não contrair dívida. Não contrair dívida. Será que é possível viver sem contrair dívida? Quando o mês de dezembro desembarca em nossas vidas, irmãos, o que acontece? Nós respiramos o clima de Natal, o clima de fim de ano, de festas, celebrações, mas esse desembarque
quase sempre é nocivo ao bolso, quase sempre é um peso, porque o comércio se desespera em nos bombardear com os seus milhares de produtos, dizendo que nós devemos aproveitar essa ou aquela oferta e comprar. Parece que viver é comprar. Além disso, nós somos incentivados, e é um bom costume, mas se não devemos exagerar, somos incentivados a dar presentes aos que nos são caros, sem trocadilho, né? Presentes aos que nos são caros, às pessoas. Então, dar presentes é uma boa prática, mas é preciso lembrar que tem o seu preço. Também tem o seu preço. E certamente o comércio, o lado comercial da nossa sociedade, vai explorar muito isso, vai explorar o lado afetivo dessas comemorações de Natal e Ano Novo. Então, muitas pessoas atraídas pelas facilidades e das promoções, se endividam em dezembro e já entram no ano seguinte comprometidas com os gastos dispendiosos que tiveram. A gente compra em dezembro e vai pagar em janeiro, fevereiro, março, abril, e vai passar o resto do ano pagando algumas coisas que a gente comprou em dezembro, não é assim? É a tentação de usar o cartão de crédito, a tentação de entrar no cheque especial. Não faça isso, por favor, nem cartão de crédito, pagar o mínimo do cartão de crédito, porque depois, não faça isso, porque você vai se enrolar financeiramente. Por isso a Bíblia está dizendo, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. A tentação de comprar tudo à prestação, tudo a prazo, com mensalidades a perder de vista. Pelo nosso texto, nós ficamos sabendo que Paulo não contraía dívidas. Não contraía dívidas. Por isso ele diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Por que devemos, irmãos, colocar o chapéu onde nós não alcançamos? É a mesma ideia já expressa na Bíblia pelo sábio autor de Provérbios, Provérbios 22, 26 e 27. Não estejas, vamos ler juntos? Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Você é bobo a esse ponto? De comprometer até mesmo o seu sono à noite? Vai perder todas as coisas, porque o credor virá buscar as coisas, e você vai levar inclusive a sua cama, você vai dormir no chão. Por que isso? Porque fez mais dívidas do que deveria ter feito. Nós temos horror, irmãos, a esse câncer social chamado drogas, não é? Acho que é uma voz comum, todo mundo concorda que droga é droga. Mas sabe de uma coisa? As dívidas não ficam atrás. Tanto não ficam atrás, que eu descobri que no espanhol falado no Chile, no México e no Peru, eles têm uma gíria para o verbo endividar-se, uma gíria especial para o verbo endividar-se. A gíria é endrogar-se. Endrogar-se, ou seja, assim como para viver com saúde e liberdade, as pessoas precisam fugir das drogas, todos nós também precisamos aprender a domar esse impulso selvagem que escoiceia dentro de nós, que é o impulso de consumir, endividando-nos até o pescoço. Shakespeare escreveu que aquele que morre paga todas as suas dívidas. Aquele que morre, quer dizer, morreu, não deve mais nada a ninguém, porque nenhum credor vai conseguir colocar uma faca no peito do que morreu e dizer, me paga ou senão eu vou te matar. Já está morto. Não tem como. Então o que morre, aquele que morre paga todas as suas dívidas. Agora presta atenção, ele morre. Será que você quer essa solução para a sua vida? Claro que não, né? Eu gosto muito da expressão em português, contrair dívidas. A expressão é bonita, contrair, porque é tomada de empréstimo do universo da
medicina. Na medicina você contrai doenças. Fulano contraiu tuberculose, né? Então, contrair dívidas é uma doença também. Não caia nessa. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Algumas pessoas poderiam dizer que essa parece uma palavra desnecessária na Bíblia. Mas sabe, havia muitas pessoas na época de Paulo que faziam dívidas. Olha só, é um dado histórico. Pessoas na época de Paulo, contemporâneos de Paulo, faziam dívidas, crentes, faziam dívidas, e depois, na hora de pagar, eles vinham com a desculpa do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, lemos assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Então, os crentes, fazendo uma paupérrima hermenêutica da oração do Pai Nosso, achavam que com essa oração eles ficavam absolvidos dos seus compromissos monetários, financeiros, digamos assim. Então, Paulo tinha que lembrar a essa gente que o cristianismo não significa uma desculpa para negar as nossas obrigações para com o próximo. Pelo contrário, é uma razão. O fato de Jesus morar dentro de nós é mais um motivo para a gente pagar as nossas contas em dia. O crente que é crente não fica devendo por aí, nome sujo na praça. Pare com isso, paremos com isso. Nós temos que viver uma vida limpa em todos os aspectos, inclusive na área financeira. Todos vocês talvez já ouviram falar de um grande missionário na China, missionário inglês chamado Hudson Taylor. E era um homem completamente comprometido com a palavra de Deus e com o ministério do Senhor, e a história da sua vida diz que ele jamais contraía dívidas, jamais. Baseando essa convicção, inclusive, neste versículo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O outro pregador, Spurgeon, também era da mesma convicção. Então Paulo diz: olha, se vai fazer dívida, não está conseguindo se equilibrar, não está conseguindo se controlar, quer fazer dívida? Então faça o seguinte: fique devendo amor às pessoas. Então é a segunda parte da palavra de Paulo, é esta: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Amar o próximo, o amor com que deveis amar uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo cumpriu a lei. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que a lei, toda a lei, se resume em 2 mandamentos. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Os 10 mandamentos resumidos em 2. E esses 2 são: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus antes de qualquer outra coisa, e amar o próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo ensina o mesmo princípio aqui. Ele diz que certos mandamentos específicos e quaisquer outros que você puder encontrar estão incluídos neste mandamento de amar o seu próximo. O decálogo, os 10 mandamentos, resume toda a lei. E então esses 2 mandamentos resumem os 10. E um comentarista da Bíblia, chamado William Barclay, ele dá o seguinte, quando ele comenta essa porção da Bíblia, ele dá um título interessante. Ele diz assim: as dívidas que devem ser pagas e a dívida que nunca se pode pagar. As dívidas que devem ser pagas e a dívida que nunca se consegue pagar. Porque é o amor que nós devemos às pessoas. E nunca vamos conseguir completamente exaurir a nossa dívida para com as pessoas. Sempre deveremos alguma coisa a mais. Um grande comentarista da Bíblia, no início da cristandade, chamava-se Orígenes. Ele comenta esse texto e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, a dívida do amor permanece sempre conosco. A dívida do amor nunca nos deixa. É uma dívida que cobrimos todo dia e ao mesmo tempo devemos para sempre. A gente paga todo dia, mas continua devendo constantemente. Orígenes diz que Paulo afirma que se a pessoa tentar pagar honestamente a sua dívida de amor, automaticamente cumprirá todos os mandamentos. Por exemplo, se alguém pagar a sua dívida de amor, não cometerá adultério. Por quê? Porque quando 2 pessoas se deixam arrastar por suas paixões físicas,
a razão não é que se amem muito, mas sim se amam pouco. Interessante essa postura de Orígenes, né? No verdadeiro amor, diz ele, ao mesmo tempo há respeito e recato. E esses dois elementos, respeito e recato, poupam o homem de pecar, evitam que o homem peque contra Deus. Se cumprir a sua dívida de amor, continua Orígenes, o homem também não matará. Por quê? Porque o amor nunca busca destruir, não é verdade? Mas o amor procura construir. O amor nunca pode odiar, porque o amor é sempre bondoso, sempre procurando o bem do outro. Por isso que a base do casamento é o amor, porque o amor faz com que você pense o tempo inteiro no bem-estar daquele a quem você ama. O amor não pode, continua Orígenes, perseguir a destruição de um inimigo até a morte, mas tentará fazê-lo amigo. Não vai perseguir para matar o inimigo, mas vai tentar fazer com que esse inimigo se transforme num amigo. Se você cumprir a sua dívida de amor, nunca roubará. Por quê? Porque o amor sempre está mais preocupado em dar do que em receber, em doar do que em ter. Se você cumprir a sua dívida de amor, não cobiçará, porque a cobiça é o desejo desordenado e descontrolado, desejo da coisa proibida. Cobiça é isso, é desejo desordenado e descontrolado de coisa proibida, é o desejo da coisa que não se deve desejar. E o amor limpa, irmãos, o amor limpa o coração até que esse desejo estranho e esquisito e pecaminoso vá embora. O amor faz isso. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um servo de Deus, aliás, ele era capixaba, era do meu estado, mas ele passou toda a sua vida profissional aqui no Rio de Janeiro. Chamava-se Luciano Lopes, professor Luciano Lopes. E ele escreveu um livro chamado Cristo e a Sua Filosofia. Lá pelas tantas, página 28, ele diz assim, olha, longe de anular a lei, os ensinos de Jesus representavam o seu cumprimento mais rigoroso e mais perfeito. Diz ele, onde a lei proíbe o homicídio, e a lei está certa em proibir o homicídio, Jesus vai mais longe, proibindo o próprio ódio no coração, que é a origem do homicídio. O ódio dá origem ao homicídio. Então Jesus não só proíbe o homicídio, que a lei proíbe, mas Jesus vai mais longe, proibindo o ódio, que é a fonte dos homicídios todos. Então, devemos não fazer dívida, mas se fizermos, seja a dívida do amor, amar o nosso próximo, e é claro que está implícito em nosso texto, em terceiro e último lugar, que o amor ao próximo é condicionado ao amor a Deus. Nós amamos ao próximo quando nós também amamos a Deus. Se alguém odeia a Deus, com toda probabilidade, odiará também o seu próximo. É um relacionado com o outro. O nosso grande Martinho Lutero escreveu sobre isso o seguinte: o crente é colocado entre Deus e o próximo. No meio está o crente como uma espécie de intermediário. Claro que nosso único mediador para a salvação é Jesus. Ele não falou isso. Ele está dizendo que entre Deus e o nosso próximo, nós estamos sendo colocados como intermediário da seguinte maneira: nós recebemos bênçãos de Deus, recebemos de cima e transferimos para baixo. Recebemos de cima e transferimos para baixo. Diz ele, é como se fôssemos um vaso ou um tubo, através do qual o fluxo de bênçãos divinas deve fluir sem intervalo para as outras pessoas. Para as outras pessoas. Num outro texto, Lutero é ainda mais radical. Ele vai dizer o seguinte: nós não temos nenhuma outra razão para viver na terra,
Nós não temos nenhuma outra razão para viver na terra, a não ser que seja para ajudar os outros. Isso é radical, não é, irmãos? Muito radical. Nós não temos nenhuma outra razão para viver na terra, a não ser que seja para ajudar os outros. Se este não fosse o caso, conclui Lutero, seria melhor que Deus nos matasse logo depois de termos sido batizados. Se converteu, se batizou, então Deus nos mata, já que a gente não vai ajudar ninguém, então que a gente seja morto por Ele para não cometer pecado algum. Bem radical, não é verdade? Eu gostei quando a irmã aqui pediu que todo mundo se cumprimentasse, se abraçasse e receber ali o abraço dos dois gêmeos queridos. É muito bom abraçar as pessoas. E aí eu me lembrei de uma história que nós temos, foi publicada na revista Seleções há muitos anos. Há uma história de uma senhora, tem até o nome dela lá, Glória, Dona Glória Melville. Ela contou que na igreja dela, um dia, ela chegou à igreja e antes do culto começar, uma irmã veio e deu um abraço apertado nela. E ela ficou assim assustada, surpresa, porque aquela senhora, ela sabia, essa senhora a desprezava totalmente. Uma senhora que não gostava dela, ela sabia disso. Então ela ficou perguntando, mas o que aconteceu com essa mulher? Qual foi a atitude? Por quê? Qual foi o fato que mudou essa atitude dela para comigo? E aí o culto aconteceu, e no final do culto, a explicação se tornou óbvia. O pastor disse o seguinte: agora, irmãos, a tarefa dos irmãos para a próxima semana, ele pregava e passava dever de casa, né? A tarefa de vocês para a próxima semana será a mesma da semana passada. Eu quero que você vá lá fora depois e demonstre amor a alguém que você simplesmente detesta. Estava explicado por que a outra veio e a abraçou, não é? Que não seja assim. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Que o amor seja a nossa dívida, e uma dívida que cresça e vá aumentando em 10%, 15%, 20%, que quanto mais o tempo passe, mais devamos amor aos nossos irmãos queridos. Ontem eu conheci uma história que eu nunca tinha ouvido, uma história muito curiosa. É a vantagem da internet, né? Vantagem da internet. Eu não sei como é que os pregadores antigos contavam histórias sem internet. Não sei como. Mas a história é muito interessante. Alguém escreveu: na estrada da minha casa existe um pasto. Um pasto. 2 cavalos vivem lá pastando. E de longe eles parecem cavalos como os outros cavalos quaisquer. Mas quando se olha bem, percebe-se que um deles é cego. Um dos 2 cavalos é cego. Contudo, o dono não se desfez daquele cavalo cego, mas arrumou um amigo para ele, um cavalo que vê, um cavalo mais jovem. Aí diz o autor: isso já é de se admirar. Se você ficar observando, ouvirá um sino, um sininho tocando. Procurando de onde vem o som, você verá que esse é um pequenino sino no pescoço do cavalo mais jovem, do cavalo que vê. Assim, o cavalo cego sabe onde está o seu companheiro e vai até ele, e fica ali comendo a grama perto do outro. E se a campainha vai se distanciando, o cego vai ficando perto daquela campainha e vai seguindo, e assim o dia todo. Ambos, diz o autor, passam os dias comendo. Conheço gente assim também, não é só cavalo não. Passam os dias comendo, e no final do dia, o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo. E você percebe que o cavalo com o sino está sempre olhando se o outro está acompanhando. É engraçado isso, né? Parece até um ser humano. O cavalo sempre se preocupando se o outro está chegando. E você percebe que o cavalo com o sino está sempre olhando se o outro o acompanha e às vezes até dá uma paradinha para que o outro possa alcançá-lo. E o cavalo cego se orienta pelo som do sino, confiante que o outro o está levando para o caminho certo. E o autor, desconhecido, aliás, é uma injustiça com o autor, né? O camarada escreve uma história tão bonita e não se tem o nome dele ali registrado.
Eu espero que haja uma lei um dia nesse país, viu, deputado? Haja uma lei aqui nesse país exigindo que os bons textos tenham o autor, por favor. Então ele diz assim, olha, como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nós porque não somos perfeitos ou porque temos problemas ou desafios. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio quando precisamos. Algumas vezes somos o cavalo cego, guiado pelo som do sino, o som do sino daqueles que Deus coloca ao nosso lado. Irmãos, que nós sejamos assim, ajudantes, auxiliares, que a nossa vida possa tornar mais fácil a vida dos outros, que você possa usar os seus talentos, irmão amado, para facilitar a vida de outrem, que você possa usar o seu dinheiro, os seus recursos, para tornar menos traumática a vida dos seus vizinhos, dos seus parentes, que nós possamos amar e assim nós estaremos cumprindo a lei. Assim é possível cumprir a lei sem fazer esforço. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, que nos amaste até o ponto de sacrificares o teu Filho na cruz. Deus amoroso, muito obrigado porque colocas para nós um padrão tão elevado, um padrão que nos pede, que nos exige que amemos as pessoas como elas são e como tu queres que elas sejam também. Senhor, ajuda-nos a sermos instrumentos do teu amor e que as comemorações deste Natal sirvam para nos abrir os olhos, para amarmos mais pessoas e amarmos mais aqueles a quem já amamos. Ó Senhor, abençoa-nos, faze-nos uma bênção para as nossas famílias, faze-nos uma bênção para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os membros das nossas igrejas. Faze-nos, Senhor, uma bênção uns para os outros, amando-os conforme a Tua palavra nos ordena, na certeza de que em assim fazendo estaremos cumprindo a lei. Ó Deus, obrigado, porque nos dás este modelo em Cristo Jesus, que nos amou tanto, que por nos amar tanto assim, foi até a cruz por nós e a si mesmo se entregou. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Enquanto você ouve o instrumento tocando a penúltima música deste culto, curve a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu quero amar assim como tu amaste também. Eu quero seguir o teu modelo de amor. Faze-me assim, portanto, uma pessoa transformada pelo teu amor.
Que maravilha, né? Eu acho que eu nunca tinha visto um oboé tão pertinho de mim assim. Estou tão feliz que eu estou sabendo. Acrescentei mais esse item ao meu conhecimento pequeno, né? Deus abençoe, irmão, oboísta. A gente já conhece o som de orquestra, né? de gravação, mas ver assim pessoalmente, Deus abençoe. Nós estamos alegres e encerrando o culto, e alegres com a sua presença aqui nesta noite. Então eu gostaria de pedir aos amigos que nos dão a honra da visita, que por favor se levantassem e esperassem um pouquinho, que nós vamos olhar bem para você, cumprimentá-lo. Obrigado também às irmãs ali presentes, que bom, né? Lá atrás também, ó, temos aquele casal ali, o senhor, muito obrigado. Temos ali um jovem, Deus abençoe também a sua vida. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Obrigado, internautas, também pela participação no culto desta noite. Nós temos lá de Campinas, Dona Ângela Maria Pires. Olha lá, Ângela Maria Pires é a irmã dele, por isso que ele está todo feliz lá em cima. Ela declara: muito bom estar junto com vocês, cultuando a Deus, mesmo à distância, aqui em Campinas. E ela deseja que Deus abençoe a todos. A Ângela, que é a irmã dele, né, do nosso cinegrafista lá em cima. Deus abençoe a Ângela também. Obrigado pela sua participação no culto desta noite. Nós queremos também acrescentar à nossa lista de oração o nome do Natanael. Natanael caiu essa semana, irmãos. Ele é irmão do Gesiel. Ele caiu, olha só, dentro de uma cisterna, a altura de 3 metros. Quebrou uma costela, perfurou o pulmão, mas não vai mais operar, não precisa não, porque já teve alta, é isso? Já teve alta, né? Então, o Gesiel está agradecendo a Deus o livramento do Natanael, que até esteve conosco há poucos dias atrás. Você tem algum motivo de oração para encerrar o culto? Vem para cá, fica aqui do meu lado, aqui nós vamos orar, encerrando o culto, não é? Gesiel, vem cá, a gente vai orar agradecendo pela bênção do Natanael, né? Tem uma bênção para pedir, uma bênção para agradecer, fica aqui, nós vamos orar encerrando, e depois da oração nós vamos cantar Noite de Paz, Noite de Amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu. Esse hino belíssimo, que todos nós quase que sabemos de cor, não é isso? Isso, motivo de oração, pode vir agora, estamos esperando você aqui na frente, para encerrar o culto, orando com você, com o senhor, com a senhora. Esta é a hora, este é o momento. Nelita está em casa, né? Depois de 45 dias internada, Nelita, cujo nome está na nossa listagem de oração, não deixe de orar por ela, já está em casa. Que bom, vamos continuar orando por ela, né? Muito bem. Os irmãos da classe oraram lá, né? Classe Novos Crentes, os irmãos oraram pelo Natanael hoje. Então essa notícia veio hoje à tarde? A notícia foi hoje à tarde. Oraram de manhã, à tarde veio a resposta, não é? Que maravilha. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ter esta palavra final de oração. Depois nós cantaremos Noite de Paz, Noite de Amor, ainda de pé. Deus e Senhor, recebe a nossa gratidão neste culto, pelas manifestações maravilhosas da Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelos hinos, os hinos corais. Obrigado, Senhor Deus, pela apresentação do grupo de teatro, os coreutas. Obrigado, Senhor Deus, pelos dons dados por Ti mesmo a todos nós, para que com eles possamos comunicar a Tua mensagem, a Tua palavra de salvação. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui à frente nesta hora, alguns trazendo a sua gratidão, porque receberam muitas bênçãos de Ti, como é o caso do irmão Gesiel, que de manhã pediu oração pelo seu irmão Natanael, e agora vem agradecer, porque não será necessária a cirurgia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tens poupado também a nós outros de perigos, de dissabores que sequer conhecíamos. Nos poupaste a vida de experiências que nós talvez nem venhamos a saber aqui na terra, mas um dia na eternidade, tudo isso será esclarecido. Obrigado pela irmã Nelita Decotelli ter saído do hospital depois de mais de 40 dias. Continua cuidando dela, Senhor, das suas dificuldades, das suas necessidades, e que ela continue se comunicando com os olhos, como tem feito até aqui, que essa comunicação não cesse, Senhor, mas que ela continue ainda vinculada aos seus parentes, aos seus irmãos, a nós todos. Obrigado, Senhor, pela vida de muitos irmãos que estão aqui à frente, agradecendo, já disse, e alguns outros estão também pedindo alguma bênção. Tu sabes qual é essa bênção. Tu
Tu sabes a luta que cada um aqui esteja enfrentando. Então pedimos que abençoes, segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Leva-nos, Senhor Deus, deste lugar, guardando nossas vidas de todo mal, guardando, Senhor, a nossa cidade, fazendo com que, Senhor, o Rio de Janeiro seja uma cidade pacífica. Ó Deus, oramos pela polícia, pelas autoridades, para que tudo o que for possível fazer seja feito, para que os cariocas vivam em paz. Ó Deus, pedimos paz para as comunidades, paz para o asfalto, paz para todos nós. Pedimos, Senhor, também a Tua bênção para a nossa presidente, pedimos pelos governos estaduais, municipais e federais, para que todas essas autoridades sejam revestidas do Teu poder, da Tua sabedoria e do compromisso com o bem comum. Ó Deus, leva-nos e abençoa-nos. Obrigado pelo Natal de Jesus. Nós oramos no nome precioso dEle. Amém. Vamos cantar? Agora sim você pode dar aquele abraço no seu irmão. Pode fazer muito barulho, não tem problema não.
Música